Quando falamos sobre jogos de terror, a maioria das pessoas pensa em monstros grotescos, jumpscares exagerados ou aquelas criaturas horrendas que surgem no meio do nada, prontos para te arrancarem um grito. Mas tem um estúdio indie que foge completamente dessa fórmula. Em vez de se apoiar em criaturas fantásticas e monstros que surgem no meio do escuro, ela entrega uma experiência diferente. Um terror psicológico único, por assim dizer, feito para mexer com todos os nossos maiores medos, sem precisar de um monstro gigantesco ou sustos fáceis. Este estúdio é a Puppet Combo. E hoje eu vou adentrar com vocês e com o meu mano Theo o mundo sombrio que eles criaram, explorando todos os segredos e a genialidade que faz seus jogos tão aterrorizantes. Puppet Combo não é apenas um estúdio indie, meus amigos, só tentando criar um jogo de terror genérico. Eles sabem exatamente como criar uma experiência única e perturbadora, que vai além dos sustos rápidos e das imagens grotescas. Eles têm uma estética retrô que remete diferente dos dias atuais, diretamente ligado aos anos 80 e 90. Eles resgatam os elementos mais sombrios e viscerais desse período, ao mesmo tempo que desenvolveram um estúdio de estilo próprio, imerso e psicologicamente assustador. Mas não é sobre apenas construir uma sensação de pânico que cresce lentamente sem nos dar sinais de saída fácil. Então, vamos começar explorando o que torna esse jogo tão especial e completo como Puppet Combo consegue invocar um terror psicológico sem igual. Se você já teve a coragem de jogar algum título do Puppet Combo, certamente já percebeu o impacto imediato da estética. O visual desses jogos são só uma homenagem ao passado. É uma verdadeira imersão em uma época de terror. Imagine a sensação de estar assistindo uma fita VHS dos anos 80, com os gráficos pixelados e imagens distorcidas. Não é só pela aparência simples ou pela nostalgia de gráfico com baixa resolução que os jogos da Puppet Combo ganham vida, mas é pela maneira como esses recursos limitados são usados para criar uma tensão crescente. Eles sabem exatamente o que fazer para deixar você desconfortável, construindo uma atmosfera densa, o que prende a cada cena. É como se fosse transportado para um outro tempo, para uma realidade mais sombria, mas ao mesmo tempo, o que encontra lá não é confortável. É como estar imerso em um filme de terror dos anos 70 ou 80, mas sem os clichês óbvios. O que torna o jogo verdadeiramente aterrorizante não são os monstros ou as criaturas grotescas, mas sim a sensação de estar sendo observado e vigiado o tempo inteiro. Você nunca se sente seguro. Isso cria um medo psicológico mais profundo, um terror que vai além daquilo que você vê. É algo que você sente, algo que te aperta por dentro. Nos jogos da Puppet Combo, a ameaça nunca está distante, sempre está à espreita, e é isso que os torna tão aterrorizantes. O medo não é algo explosivo ou inesperado, é sempre uma presença que sempre tá ali, entende? É algo que se infiltra na sua mente quando você tenta avançar ou andar no jogo. A ameaça, ela sempre parece estar à espreita, uma sombra que não sai perto, ou alguém te vigiando. É esse medo quase invisível que faz a experiência ser tão angustiante, pelo menos pra mim. No final das contas, Puppet Combo não é apenas um estúdio de jogos de terror, eles são algo diferente. O que a Puppet Combo faz de melhor é como uma maestria impressionante é homenagear o terror clássico dos anos 70 e 80. Se você olhar para os títulos como Power Drill Massacre ou Night Reaper, não há dúvida que a intenção deles é se reinventar com o gênero, mas reviver a essência do que já existia. Eles estão recriando aquele sentimento de pânico e desespero que permeava nos filmes slasher daquela época. Você não é apenas o espectador, você está no centro da história, imerso no caos, no medo, na tensão e no terror mais puro. Exatamente. Eles capturam a sensação de terror puro e caos que encontramos nos filmes slasher clássicos, especialmente aqueles dos anos 80. Power Drill Massacre é um ótimo exemplo disso. Se você assistiu o Massacre da Serra Elétrica, sabe exatamente do que estou falando. O assassino, armado com uma furadeira, caçando você, implacável, por um campo vazio. E curiosamente não é o assassino em si que assusta mais, mas a sensação de que ele nunca vai desistir. Não importa o quanto você corra ou se esconda, ele sempre vai estar lá, seguindo cada passo seu. E realmente, esse verdadeiro terror não é apenas o assassinato em si, mas é a sensação de perseguição constante, não importa o que você faça, não importa o quanto você corra, o quanto se esconda.
a ameaça nunca vai embora. Essa ideia de perseguição implacável é o que cria o verdadeiro medo psicológico. O tipo de medo que não aparece quando você desliga o jogo. Ele fica com você, assombrando seus pensamentos. Mas o terror da Puppet Combo não está apenas no estilo visual nas ameaças que aparecem na tela. A narrativa é uma das forças mais principais desse jogo. Não há necessidade de histórias complexas ou diálogos profundos. A beleza está na simplicidade. Os jogos da Puppet Combo te colocam no centro de uma história de sobrevivência. Aqui, o mais importante não é entender cada detalhe da trama, mas sentir a experiência e o pânico. Não é uma explicação, é uma imersão direta de uma vivência de um medo. E essa simplicidade é o que torna as histórias ainda mais eficazes. Em Stay Out of the House, por exemplo, você não está apenas correndo de psicopatas, você está tentando entender sua situação. Você se vê preso em um lugar onde, embora pareça simples à primeira vista, a sensação de claustrofobia e desespero só aumenta conforme o tempo passa. Não há tempo para contemplação ou racionalização. A única coisa que importa é sobreviver enquanto o pânico vai tomando conta. O mais interessante é que a história não entrega de forma linear. Não há um manual. Você não sabe nada de cara. Você vai descobrindo as coisas aos poucos à medida que avança. E essa incerteza constante é o que cria tensão. Cada sala que você entra, cada passo que dá, cada respiração, é tudo em volta de um mistério. E é isso que só aumenta o terror. Agora, vamos falar do que é. Sem dúvida, uma das maiores forças do jogo do Puppet Combo é a sensação de perseguição. E, rapaziada, vou ser bem aberto pra vocês. Não estamos falando apenas de ser pego de surpresa, mas a sensação de estar constantemente sendo vigiado. Você não tem o controle. Em muitos jogos, a única opção que você tem é só se esconder. Você sabe que nunca vai ser o suficiente. A ameaça sempre tá ali. E quando você menos espera, ela se materializa. A morte vem e ela sempre vai te encontrar. Essa sensação de estar encurralado é o que realmente desgasta. Você nunca sabe onde estará seguro. Você pode correr para o melhor esconderijo, mas nunca vai saber se ele vai te proteger. O tempo todo, há uma ameaça, uma presença que está te observando, à espreita. E é isso que torna o terror psicológico tão profundo. Não é apenas o que está em sua frente, mas o que sempre está lá nas sombras, esperando. Em Power Drill Massacre, tem um assassino armado com uma furadeira, pronto para te caçar. A única opção que você tem é só fugir e se esconder. O que realmente é aterrorizante é que você encontra o esconderijo. Você sabe que não tá livre, mas a busca num local seguro é quase tão aterrorizante quanto a perseguição em si, porque a morte sempre vai estar à sua espreita. E aquele momento em que você se encontra no esconderijo e fica lá, segurando a respiração, apenas esperando. Dá para sentir a pressão, não dá? O silêncio, a espera, o som da morte lá fora, esperando o menor movimento que seja para lhe pegar. A morte tá sempre esperando você. E na verdade, essa é a grande questão. Você nunca sabe quando ela vai chegar. Mas você sabe que ela vai chegar. Há outro elemento fascinante que Puppet Combo usa como sua perfeição. O silêncio. O silêncio totalmente absoluto. Quando você não está sendo perseguido, tudo o que você ouve é o som dos seus próprios passos e a respiração ofegante enquanto você tenta se esconder. Cada pequeno ruído, cada pequena respiração, cada movimento é totalmente amplificado. Esse silêncio é tão poderoso que ele faz que você se sinta exposto. O medo de fazer barulho e ser detectado. Isso é tão palpável, não é? Esse silêncio é como se a própria casa estivesse respirando com você. Cada rangido do chão, cada barulho distante, te lembra de que a qualquer momento você pode ser pego. Mestres em transformar o medo psicológico em arte. Cada jogo que cria uma exploração profunda de como o terror pode ser mais do que uma simples emoção. Pode ser uma experiência emocional que fica com você, te consumindo, muito mais depois de desligar o jogo. O medo que eles transmitem não vem apenas do que você vê, ele vem do que você sente. É um medo que se esconde nas sombras da sua mente. Um medo que vai te assombrar bem depois de o jogo ter terminado. Porque o verdadeiro terror de Puppet Combo não está apenas naquilo que você consegue ver. Está naquilo que você não vê e não sente.